Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 23 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, neste vídeo, o ex-desembargador e agora advogado, Dr. Sebastião Coelho, diz que Alexandre de Moraes será lembrado como sendo uma das piores pessoas do mundo. Mas por que ele disse isso? Segundo consta, a indignação do Dr. Sebastião Coelho é pela condenação de Débora, que, ao usar um batom, escreveu na estátua do STF a frase "perdeu mané". E em razão disso, ela será condenada a pelo menos 14 anos de prisão. Mas antes de mostrarmos esse vídeo, eu quero mostrar para vocês também a repercussão de várias autoridades e de várias pessoas em relação a esse tema. E sobre isso, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: Débora, mãe de 2 filhos, conta com Deus e depois o Congresso para que tamanha injustiça tenha um fim com a aprovação da anistia. Em um outro post, Jair Bolsonaro também disse o seguinte: peço aos pastores, padres e líderes espirituais de todo o Brasil que levantem um clamor sincero diante de Deus e orem pela vida de Débora Rodrigues e de tantos outros presos políticos que hoje estão privados de sua liberdade e são tratados injustamente como criminosos. E o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, também se solidariza com Débora e afirma: não é razoável tamanha punição. E também Sérgio Moro, senador da República, disse o seguinte: se a Débora tivesse roubado a Petrobras, estaria livre. Meus amigos, no direito penal, as penas devem ser proporcionais àquilo que foi causado. Por exemplo, você acha justo mesmo que uma pessoa que use um batom leve 14 anos de prisão? Eu acho que não. No entanto, imagine se lá naquele dia Débora Santos tivesse sacado uma arma e disparado contra alguém, ceifando a vida dessa pessoa. Qual pena então seria atribuída para Débora Rodrigues em relação a esse fato? E aqui nós temos a previsão no nosso Código Penal. Se Débora fosse enquadrada, por exemplo, no homicídio simples, a pena seria de 6 a 20 anos de reclusão, ou seja, se ela tivesse matado alguém, ela pegaria a pena mínima de 6 anos de reclusão. No entanto, se o homicídio fosse qualificado, ou seja, mais grave do que o homicídio simples, a pena de Débora seria de 12 a 30 anos de reclusão, ou seja, ela pegaria pelo menos a mínima de 12 anos de reclusão. E nesse caso, por usar apenas um batom, Débora levou 14 anos de reclusão e vai cumprir a pena no regime fechado. Você acha que isso é justiça ou é vingança? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. E agora, meus amigos, vamos então ao vídeo do Dr. Sebastião Coelho, em que ele afirma que Alexandre de Moraes será lembrado como sendo uma das piores pessoas desse mundo. Um batom e 14 anos de prisão. Essa foi a pena imposta pelo ministro Alexandre de Moraes para a jovem Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, mãe de 2 filhos pequenos. E qual foi o crime praticado pela Débora? Escreveu com um batom, a frase "perdeu mané" em uma escultura que está localizada em frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa frase, escrita pela Débora, tem autoria certa. O seu autor é o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o que diz o ministro Alexandre de Moraes? Que a Débora vandalizou a escultura. E o que é vandalizar no dicionário? Vandalizar é estragar, destruir, danificar. A frase escrita pela Débora foi lavada no dia seguinte ou no dias seguintes com água e sabão e saiu completamente. Não ficou nenhuma marca naquela escultura. Mas, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, esse foi um crime muito grave praticado pela Débora, porque, segundo ele, aquele é o símbolo máximo do Poder Judiciário. Disse ele em um trecho da sua decisão: a ré, conforme se verifica da última fotografia juntada a seguir,
segura um aparelho de telefonia celular, demonstrando orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo que acabara de praticar contra escultura, símbolo máximo do poder judiciário brasileiro. Vou ressaltar com você. Vandalizou, segundo as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, uma escultura que está limpa depois de ter sido lavada com água e sabão. Essa escultura, vou dizer para vocês com toda sinceridade, há muito ela perdeu seu significado. Quando ela ali foi colocada, representava a justiça. Hoje, ela representa o arbítrio que é praticado todos os dias por vários dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo o principal deles Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na história, ficará entre as piores pessoas do mundo. Ele terá a sua fotografia, o seu lugar garantido numa galeria das piores pessoas do mundo, das mais perversas. Eu quero conclamar a todas as mulheres brasileiras que usem os seus batons em suas redes sociais, escrevam a frase "Perdeu Mané", para dizer que nós estamos solidários com a Débora e sua família. Esse arbítrio tem que acabar no Brasil. E para ele acabar, nós temos que começar tirando Alexandre de Moraes do cargo que ele está indevidamente ocupando. Não tem a serenidade, não tem a paciência, não tem o recato de um juiz, de como deve proceder o juiz. Age por vingança, age por sentimento dos piores possíveis, talvez um sentimento que já foi retratado pelo ministro Barroso em uma das célebres sessões do Supremo Tribunal Federal. Deixo aqui o registro da minha indignação com essa decisão. Dizer para o povo brasileiro que isso não é a justiça do nosso país. Isso é um grupo de pessoas que se apoderaram do poder, tomaram o poder e estão governando o país com o revanchismo, não deixando esse país ter paz. O responsável pela inquietação em nosso país é o Supremo Tribunal Federal, com suas decisões arbitrárias e absurdas. Mas eu creio que nós vamos vencer esse arbítrio em muito breve. Paz a todos. Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!